nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, peço ao Senhor que o teu Espírito Santo nos capacite a entender e a guardar todo o ensinamento que nos for ministrado essa noite. Pai, afaste de nós toda e qualquer distração, dúvida ou até mesmo receio de fazer pergunta, porque não está entendendo. Peço também que o Senhor reforce a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Entrego esse estudo nas tuas mãos, assim como o nosso professor Rodrigo, pedindo ao Senhor que no abrir e fechar da sua boca, que o teu Espírito Santo fale através dele. Cuide de nós, Senhor, dos nossos caminhos e também dos nossos corações. É o que eu te peço e eu agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Amém. Eu sempre gosto que a Carminha faça oração. Então, pessoal, Daniel capítulo 1. Primeiro nós vamos ler alguns versos e depois a gente vai fazer como sempre, verso a verso, devagarzinho e pegando todos os detalhes mais importantes. Quem pode ler pra gente o verso 1? A gente vai fazendo assim, ó, um lê o verso 1, depois alguém lê o 2, o 3 e aí por diante, tá bom? Quem começa, por favor? A educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus. E sem óculos não vai. Pode continuar. Deixa eu continuar aqui. A Adriana esqueceu o óculos. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esse aqui, ó. Opa! Alguém continua aí pra gente, pessoal? E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Então, beleza. A nossa história, ela começa no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá. E esse terceiro ano do reinado de Joaquim é o ano 605 a.C. E aqui o primeiro capítulo, o primeiro verso do capítulo 1 de Daniel diz que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chegou até Jerusalém, ele cercou a cidade e ele pegou as pessoas do povo de Deus dessa cidade. Para falar primeiramente, antes de falar de Joaquim, a gente tem que pensar em Josias. Josias é o pai de Joaquim. Josias era filho de um rei de Israel chamado Amon. E esse pai dele, esse Amon, era um rei que foi um péssimo rei. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele era um rei que permitia a idolatria, permitia a corrupção moral do povo, e ele não fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ele foi um péssimo rei em Israel. Quando Josias assume o trono, ele tinha só 8 anos de idade. O pai dele morreu e ele se tornou rei. E aqui fala que quando ele começou a reinar, ele reinou ainda por 31 anos.
Aqui também diz, no livro de Crônicas, que quando ele estava no 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar a Deus. Ele começou a tentar aprender as coisas de Deus, porque ele queria conhecer o Deus de Davi. Ele conheceu as histórias e ele queria conhecer o Deus de Davi. E ele começou a tirar as coisas erradas da cidade, a idolatria. Ele começou a fazer uma purificação, podemos dizer assim, de Judá e Jerusalém. Nessa época é bom lembrar que tinham as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte já tinham sido destruídas pela Síria, então ali o restante mesmo que estava do povo eram das tribos do sul. Quando ele completou 18 anos do reinado dele, os sacerdotes estavam fazendo uma limpeza e descobriram os livros da lei. E quando Josias encontrou os livros da lei, ele ficou felicíssimo. E ele começou a estudar os livros da lei, os livros de Moisés. E quando ele começou a estudar, ele começou a ver que ele estava fazendo muita coisa contrária à vontade de Deus. E ele começou a acertar o reino dele e as coisas do reino dele de acordo com o que Deus pedia. E a Bíblia diz que ele foi um rei que fez o que era justo perante os olhos do Senhor. Ele foi um bom rei. Ele morreu no ano 609. Estava acontecendo uma batalha entre os babilônios e os assírios. O faraó do Egito, chamado Neco, ele queria ajudar nessa batalha e ele queria passar por Jerusalém para ir até essa batalha. E aí o Josias, ele tentou impedir a passagem do faraó Neco. Neco falou assim: o teu Deus me mandou ir. E realmente era verdade. E Josias, em vez de consultar os profetas e tentar entender o que estava acontecendo, ele se colocou à frente da situação, tentou lutar contra o faraó Neco e ele acabou sendo morto. E quando Josias foi morto, Neco colocou Jeoaquim, que é o que a gente acabou de ver no capítulo 1, verso 1 de Daniel. O Neco colocou Jeoaquim como o rei de Judá. E a história, nesse momento, é muito importante entender o que acontece do outro lado também na Babilônia. O primeiro rei da Babilônia foi esse rei chamado Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor. A história começa, a gente olha essa parte toda roxa aqui, era o reino da Assíria, era um reino bem grande. E aqui está Israel, tá vendo? Então aqui temos Israel e aqui nós temos o reino da Assíria. Nabopolassar, ele era governador de uma cidade que fazia parte do reino da Síria, que era o reino do Shinshar-Ishkun. Esse reino da Assíria, ele era muito poderoso, mas em determinado momento, por volta de 626, ele começou a ter uma certa enfraquecida. E o Nabopolassar se aproveitou desse enfraquecimento do reino da Síria, e ele pegou essa porção de terra aqui e se declarou o rei. Ele como se tivesse... Vamos pensar em São Lourenço? É como se ele fosse o governador da federal, e agora ele falou assim: não, agora a federal é um reino separado e não faz mais parte de São Lourenço. Foi isso que ele fez ali no reino da Síria, e ele se proclamou como o primeiro rei da Babilônia. Passado um tempo, ele fez uma aliança com o rei da Média, chamado Quiaxares. Os dois se uniram em batalha contra a Síria. Nesse momento, Josias ainda era o rei. Acontece aquela situação do faraó do Egito e tudo mais. Josias morre. Nabopolassar e Quiaxares vencem a batalha contra os assírios e eles dividem o território. Então, parte do território da Síria fica para a Média, por exemplo, a cidade de Arã, a cidade de Nínive. Aqui, Diogo, que lembra que eu tinha te falado sobre Nínive? Olha o mar e olha onde fica Nínive. Ah, é verdade. E aí... Nossa, bem longe, né? É muito, muito longe. Então aqui a gente pega a parte onde está meio salmão aqui. Essa parte é o que ficou o reino da Babilônia. E aqui nós temos a cidade da Babilônia, que fica entre os rios Tigre e Eufrates. E aqui nós temos Jerusalém. Nessa parte da história que entra o Jeoaquim, que era o filho de Josias, que tinha sido um excelente rei. Mas Jeoaquim não foi um excelente rei. Joaquim fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E quando o pai dele tinha morrido, e depois, logo em seguida, a Babilônia se torna um reino forte, conquista a Síria, ele vira servo de Nabucodonosor. Então ele pagava impostos e prestava obediência a Nabucodonosor. E Deus tinha falado: não se rebele contra o rei da Babilônia, porque vai ser pior se você fizer isso. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele começou a fazer idolatria, começou a fazer coisas erradas em Israel, e acabou que por fim ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E Deus falou que a revolta dele ia ser punida. E justamente foi punida. O livro de Crônicas diz que Jeoaquim foi amarrado com cadeias e foi levado prisioneiro para a Babilônia. A gente sabe que culturalmente acontecia muito na Síria e provavelmente na Babilônia também, que quando acontecia algo assim e o rei queria humilhar outro rei, eles prendiam esse rei com um anel, como se fosse um brinco. Sabe aquele que eles colocam nos touros, na narina do touro? Aquela argola? Eles colocavam uma argola assim no nariz do rei que eles estavam querendo subjugar e arrastavam esse rei pelado e arrastado pelo nariz, amarrado.
E ele fez um percurso lá de Jerusalém até a Babilônia, mais ou menos 1.600 quilômetros a pé nessa situação, para ser justamente muito humilhado. E ele ficou 37 anos num cativeiro na Babilônia, e foi o filho de Nabucodonosor, chamado Amel-Marduk, que posteriormente acaba soltando ele e é bondoso com ele. A história de Daniel, os primeiros capítulos principalmente, até os 7, né? Nabucodonosor aparece muito, e ele é um dos personagens centrais do livro. A gente vê que ele começa como um rei que é contrário a Deus, mas a Bíblia diz que é Nabucodonosor meu servo. Então dá a entender que no decorrer desse processo ele acaba se convertendo. E Nabucodonosor teve muitos momentos ruins. Ele várias vezes aceitava Deus como Deus verdadeiro e voltava atrás. Aceitava Deus como Deus verdadeiro e voltava atrás. Então ele teve muitos altos e baixos. Mas aparentemente ele acabou se convertendo no final da vida dele. Então, de novo no capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, a gente já sabe que ele foi um rei ruim, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O verso 2 diz: O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, os utensílios sagrados do templo. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Isso aqui é muito importante. Na antiguidade, quando um rei vencia outro rei em uma batalha, eles acreditavam que o meu Deus é mais poderoso do que o outro Deus. Se o meu povo venceu o seu povo, meu Deus é mais poderoso que o seu povo. E isso não foi diferente nesse momento. Quando a Babilônia derrota o povo de Judá, sitia Jerusalém e pega as pessoas para serem escravos, o que passava na cabeça de todo mundo? Os deuses da Babilônia são mais poderosos do que o Deus de Israel. Mas não foi o que aconteceu aqui. Se nós formos analisar com mais detalhes e com mais atenção, nós percebemos que o Senhor lhes entregou. Foi Deus que entregou o povo dele nas mãos do rei da Babilônia. Não é porque os deuses deles eram mais fortes, porque os deuses deles nem existem. Mas Deus tinha algo a ensinar para o povo, e ele tinha um motivo para isso. Então, se pensarmos assim, Deus entregou o povo dele nas mãos de um outro rei cruel, isso significa que Deus abandonou seu povo? Isso significa que esse povo foi pego de surpresa? Deus nunca falou para eles, nunca avisou para eles que isso aconteceria caso eles fossem desobedientes? O que vocês acham? Deus nunca faz nada sem antes avisar seus servos, os profetas, né? Ótimo ponto, Kalel. Lê pra gente? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguém leu Isaías 8 pra gente, 19 e 20? Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, eu os servireis e os adorareis. Protesto hoje contra vós outros que parecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Olha só, juntando o que o Kalel leu e o que a Mayara leu. Que Deus ele não faz nada sem primeiro avisar para os profetas. Então, se o povo de Deus ia ser tomado para ser escravo, porque eles estavam sendo desobedientes, Deus já tinha avisado antes. E o que a Mayara leu fala que se o povo de Deus se negasse a seguir a Deus e obedecesse em outros deuses, que é o que Joaquim fez, é o que Amon fez, ele fala assim, vocês vão perecer. Do mesmo jeito que as cidades pagãs foram destruídas, vocês também serão destruídos. Então eles sabiam que se eles fossem desobedientes, eles poderiam ser levados para outros povos e virarem novamente escravos. Eles já tinham sido escravos no Egito. Eles já tinham sido derrotados de maneira terrível pela Síria e foram escravizados também pela Síria. E agora eles seriam escravizados pela Babilônia por conta da desobediência deles. Aí, na verdade, né, Deus foi tendo paciência também, né? Foi tendo paciência, avisando. Aí, como a Adriana mencionou aqui, a medida de Deus se esgotou ali naquela época, né? Então, Como se fosse encher uma taça. como se enchesse a taça, né? Aí ele falou, tá bom, vocês não querem obedecer, não querem seguir os meus caminhos, então tem as consequências, né? Com certeza. Por mais que Deus amasse muito aquele povo e ama muito aquele povo, ele falou assim, chegou no limite. Daqui não pode passar, porque senão o povo vai se corromper demais. E é interessante que se nós formos trazer isso pro tempo do fim,
Deus ama muito todas as pessoas do mundo. Deus queria que todas as pessoas do mundo se convertessem. Mas mesmo assim chega um momento que vai chegar no limite, né? Vai chegar no momento que Deus fala assim: chega, agora não dá mais para seguir adiante. Deuteronômio 8, 5 e 6. Alguém lê pra gente, por favor? Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Olha o que o Diogo acabou de ler. Se nós pensarmos, olha, do mesmo jeito que um pai bota um filho de castigo, às vezes, para que o filho aprenda uma lição e para que ele melhore, para que ele possa crescer como pessoa, para que ele possa se arrepender das coisas erradas que ele tem feito, Deus também fez isso. É como se Deus pegasse o povo de Israel e falasse: vocês vão ficar de castigo agora, servindo a outro povo, humilhados, diante de outros deuses que vocês sabem que são deuses falsos, para que vocês voltem a me adorar e me obedecer da forma como eu pedi. E o texto de Deuteronômio ele faz um paralelo com o texto de Apocalipse, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus queria o arrependimento desse povo. Então, pensando ainda nessa linha, por que, que o povo de Israel estava sendo punido e por que, que eles estavam sendo levados para ser servo de outros povos? Mais uma vez, os dois principais pecados que Israel cometia naquele momento, por incrível que pareça, são os dois maiores pecados que o povo de Deus, ou pelo menos o povo que se diz ser povo de Deus hoje, cometem. Vocês sabem dizer quais são? Eu Ô, acho. Rodrigo, Pode falar, Juliano. eles cometiam muita idolatria, né? Eles adoravam outros deuses, né? Idolatria é um dos principais. E tem mais um, que é um dos principais que eles faziam lá também. Você sabe, Kalel? Desobediência aos mandamentos do Senhor. Aí, ó, Israel falou, desobediência aos mandamentos. Mas tinha um específico, Israel, que é o mesmo que o pessoal mais negligencia hoje. Eu acho que é o Sábado? obedecer os mandamentos do Senhor, porque tem gente que é até cristão que não obedece. Pois é. Mas tem um específico que foi o que a Cíntia falou, que é justamente o sábado. Então, os dois maiores pecados que Israel cometia naquela época eram idolatria e descumprimento do sábado. E, por consequência, Israel, os outros mandamentos também. Mas principalmente esses dois. Quando eu falei pra você do desobediente dos mandamentos, eu quis dizer do sábado, que as pessoas que são cristãos não seguem, entendeu? E sim, sim. É um dos principais que o pessoal não segue hoje, né? Que diz ser que segue a Deus, que obedece a Deus. Mas o texto de João fala, né? Primeira carta de João 2:3 fala: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, ou aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. É justamente isso, né? Então, olha só, Levítico 26, 1 e 2. Não fareis para vós outros ídolos. E Israel fazia muitos ídolos naquela época. Nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. E eram justamente os dois pecados que o povo mais cometia. Deuteronômio 28, a gente vai ver uma sequência de vários e vários pecados que o povo cometia contra Deus. São vários versos, tá? E Deus falando o que aconteceria se eles obedecessem a palavra dele. Eu selecionei aqui somente os versículos que falam dos pecados que Israel cometia naquela época e que causaram cativeiro na Babilônia. Se vocês forem olhar esse capítulo, ele fala de bênçãos decorrentes da obediência e depois fala de maldições decorrentes da obediência, decorrentes da desobediência. Então vai do verso 15 até o verso 68, olha, são 68 versos de maldições do que aconteceria com o povo se descumprissem a palavra de Deus. Eu selecionei só os principais. Alguém lê pra gente o verso 15 aqui, por favor? Engraçado, Rodrigo, só um adendo, que Sim. esse mesmo capítulo de bênçãos tem 14 versículos, né? E de maldições tem 68, igual você falou. 14 de 1, a gente vai ver, depois é do 15 ao 68, muitas, né? Então, e de maldição é praticamente 4 vezes mais. É Ou 43. seja, ou seja, não compensa desobedecer, não. E Deus só Melhor quer obedecer. obediência para poder dar bênçãos pro povo, né, Diogo? Verdade. Alguém lê pra gente, por favor?
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha só, aqui vem o que o Israel falou. Se não cumprirem todos os mandamentos. E quais são os principais dois que o pessoal não cumpre? O mandamento da idolatria, que é o segundo, e o mandamento do sábado, que é o quarto. 36 e 37. Quem lê pra gente? O Senhor te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Olha, o Senhor levará você e o seu rei. O povo foi levado e Jeoaquim, que era o rei, também foi levado para um povo diferente. E ali eles adoraram outros deuses. Tinham mais de 600 deuses na Babilônia. E aqui fala, né? Deuses de pedra, de madeira, deuses que não veem, não ouvem, não falam. E fala que o povo de Deus ia ser pasmo, provérbio e motejo. O que é isso? Eles iam ser ridicularizados, ia ser feito piada deles. Por quê? Porque o povo olharia e falaria: o seu Deus é fraco, o seu Deus não vale nada, nossos deuses são mais poderosos. E aí Deus estava sendo humilhado e o povo também estava sendo humilhado. E a humilhação maior ainda foi quando, na terceira invasão, Nabucodonosor destrói o templo, que era o lugar mais sagrado e mais maravilhoso que o povo de Israel tanto se orgulhava. 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Uma nação de longe que vem com a voo da águia. Lembra em Daniel 7, o leão com asas de águia. E uma nação que vocês não entenderão a língua. Não fala depois no restante do capítulo que o Daniel e seus amigos teriam que aprender a língua e a cultura dos caldeus? Agora o verso 68. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Serás ali oferecidos para a venda como escravos e escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Aqui ele fala que o povo vai voltar para o Egito, mas não quer dizer que eles voltariam para a terra do Egito, mas eles voltariam para a escravidão. E ali seriam vendidos como escravos e escravas, como eles realmente foram tratados por muito tempo, muitos anos. 70 anos como escravos e escravas de outros povos, servindo a outros deuses e servindo a coisas erradas. E a gente vê que Ezequiel faz um alerta sobre os pecados do povo. E isso vale para aqueles pecados daquela época, e isso vale para os nossos pecados de hoje. Os seus sacerdotes, aqui está falando para o povo de Deus, para o povo que é a nação santa. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. É diferente de hoje. As pessoas que se dizem os representantes de Deus, que transgridem a lei de Deus abertamente, que profanam as coisas santas, tratam a casa de Deus como sendo qualquer coisa, sem reverência nenhuma, que não sabe diferenciar o santo e o profano, colocam coisas erradas dentro da casa de Deus, que não fazem diferença entre o limpo e o imundo. Come o que você quiser, vive do jeito que você quiser, beba o que você quiser. Deus não faz questão disso. E ainda fala, e dos meus sábados escondem os olhos. Não é que não conhecem o sábado, é que não querem olhar, não querem saber, não querem seguir. E assim sou profanado no meio deles. Então Deus está sendo profanado desde aquela época, quando Israel era o povo santo, e até hoje, quando o povo que se diz o povo de Deus faz as mesmas coisas e tem os mesmos problemas. Mas esse povo que foi cativo para a Babilônia e foi preso lá e foi humilhado, se eles se arrependessem, Deus ainda ia restabelecer eles como uma nação santa? O que vocês acham? Ô,
Rodrigo, Deus, quando ele profetizou que eles iam ser cativos na Babilônia, ele já determinou 70 anos, né? Depois de 70 anos, ele restaurou Jerusalém. Restaurou, né? Os israelitas, eles voltaram para Jerusalém. Mas essa restauração, ela aconteceria sem o povo se arrepender? Claro que não. Esse é o ponto. Claro que não. Alguém quer ler pra gente o verso 27? Aí depois vamos seguindo. Primeiro livro de Reis, 8, 27 até o 30. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu povo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Olha só, se o povo se arrependesse, eles seriam perdoados? Se arrependessem verdadeiramente? Sim. Mas eles teriam que passar pelo período de provação ali, né? Pelo período da lição. Eles teriam que passar pelo castigo. Mas eles seriam perdoados e reestabelecidos. Olha que fala também. Desculpa, Pode né? falar, pode falar. É igual nós hoje em dia, quando pecamos, né? Deus perdoa, mas não tira as consequências. Ótimo ponto. Muitas vezes nós vamos passar por consequências muito ruins, que Deus não queria que nós passássemos, né? Mas nós estamos colhendo o que nós plantamos. Sim. Mas, com certeza. E é para o nosso crescimento, né? Para a gente poder aprender. Não sei se vocês já assistiram aquele testemunho do Gabriel Estevão, vocês já viram, do angolano, que é um ex-satanista? Não sei se alguém aqui já assistiu. Eu já assisti, sim. Eu acho que eu assisti Eu comecei a assistir, mas é muito, muito extenso, né? Vale muito a pena. Ele conta, né, depois no final da jornada dele, quando ele encontra Jesus, ele fala que Deus falou com ele e falou para ele assim: olha, você vai sofrer nesse mundo, porque você fez muitas coisas ruins, mas sempre que você clamar meu nome, eu estarei com você em todos os momentos até o fim. E eu acho isso muito verdadeiro, porque realmente ele fez muitas coisas ruins, coisas terríveis, né? Mas ele se converteu, ele ainda teria que pagar o preço por algumas coisas que ele fez, mas Deus estaria sempre com ele. Olha só o que vai falar aqui a continuação do texto. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, tá vendo? E a parte da conversão aqui é muito importante. A parte da súplica é muito importante também. Na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, para a sua casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo, que houve pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. E foi realmente o que aconteceu, né? Quando o povo realmente se arrependeu no final. Porque é teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos sejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvirem em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Crônicas também traz a mesma ideia, ó.
Porém, se vós vos desviares e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servires a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta terra que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo dentre todos os povos. Se vocês me desobedecerem, eu vou fazer que vocês sejam cativos, vou expulsar vocês da terra que eu dei para vocês. Desta casa, agora tão exaltada, todo o que passar por ela pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta casa? Ou seja, o templo destruído, que era tão maravilhoso, as pessoas olhariam para ele e falariam assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Como realmente aconteceu? Responder-se-á: por que isso aconteceu? Porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Aconteceu porque Deus é fraco? Aconteceu porque Deus não respeita, porque Deus não ama o seu povo? Não. Aconteceu porque o povo se desviou de Deus, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Então, por diversas vezes, Deus repreendeu o povo, e repreendeu, e falou: não façam essas coisas, não vivam dessa forma, não desonrem os meus mandamentos, porque se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês com muitas coisas boas. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão perecer, vocês vão perder a vida eterna. Então eu prefiro que vocês fiquem castigados, eu prefiro que vocês sofram nas mãos de outros reis, para que vocês se voltem a mim e tenham a vida eterna. Não é uma coisa como um rei, um Deus carente. Eu quero a sua atenção porque eu preciso da sua atenção. Não. É como um pai que ama. Eu estou fazendo isso para que você se arrependa. E aí a gente vê que aconteceu justamente o que a Juliana falou. Durante muito tempo. Aqui fala de. Só Jeremias foi durante 23 anos. Alguém lê pra gente o verso 3? E aí vamos dando sequência 4 e 5. Olha o que Jeremias profetizou que iria acontecer se o povo continuasse a ser desobediente. Então pra você ver como Deus foi paciente, quantas vezes ele avisou e quantas vezes ele esperou, até como a Adriana falou, até que a paciência de Deus chegou a um limite, que ele falou assim: a partir de agora não tem como deixar passar. A partir de agora eu vou ter que fazer alguma coisa, senão o povo vai ser completamente destruído. Jeremias 23, verso 3, por favor. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá, tenho anunciado, mas vou não escutar. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha só, hein? Olha quanto tempo Jeremias ficou insistindo com o povo para que eles se arrependessem. Mas o povo não escutou. E hoje nós falamos a mesma coisa e o povo não quer escutar. Muitas vezes as pessoas dão mais ouvidos ao que uma igreja fala, que um padre fala, que um pastor fala, do que o que a Bíblia realmente fala. E aqui ele fala: eu insisti, os profetas insistiram, os servos de Deus insistiram, mas vocês não escutaram, vocês não quiseram inclinar os ouvidos para ouvir. Então ele fala assim: se convertam agora, enquanto ainda há tempo, para que não venha a suceder as coisas terríveis que podem acontecer. Isso aqui lembra um pouco do que aconteceu em Jonas em Nínive, né? Quando Jonas vai até Nínive, ele chega lá e fala pro pessoal: se convertam, senão vocês vão ser destruídos. E momentaneamente eles realmente se converteram e não foram destruídos. Foram ser destruídos muito tempo depois. Mas aqui poderia ter acontecido isso, né? Mas o povo continuou se corrompendo, o povo continuou desobedecendo. Ô, Rodrigo. Sim? Eu estava pensando o seguinte, né, que o povo de Israel, né, antes do cativeiro na Babilônia, passou vários reis, né, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. E a maioria do tempo eles estavam fazendo aquilo que Deus não se agradava. Eu fico pensando assim, por que de tanta idolatria? Será que tinha algo naquela idolatria que, tipo assim, eles ficavam, por exemplo, igual hoje, né? Como é que Satanás
ganha os jovens, né? Ele seduz os jovens, né? E eu penso assim, que naquele tempo, de repente, pode ser eram coisas boas, assim, carnalmente falando, né? Tinha prazeres, alguma coisa, porque assim a gente não entende, porque eles estavam sempre em desobediência, né? Eles viam as maravilhas, né? Você vê a história de Gideão, eles estavam sofrendo ali porque eles estavam, né? Em desobediência, foi Deus misericordioso, foi lá e abençoou, né? Apenas com 300, né? E você não entende por que eles estavam o tempo todo em desobediência, né? Eu creio que pode ser isso, para ver que os cultos pagãos, as coisas pagãs eram coisas sedutoras, né? Que eles eram atraídos por causa disso. Eu não sei direito. Né? Você já respondeu, é exatamente isso. Lembra aquela vez que tinha um rei que queria, eu não me lembro o nome, tá? Mas tinha um rei que queria que o profeta ele profetizasse contra Israel e ele não conseguia. Mas quando eles conseguiram seduzir o povo de Israel para sair da proteção de Deus e para as orgias, para as bagunças, ele conseguiu? Sim. Eu não lembro qual era o nome do rei que queria amaldiçoar Israel. Mas enfim, ele tirou o povo do seu lugar, seduzindo o povo para essas coisas, e aí o povo foi amaldiçoado, né? Morreram várias pessoas. A gente vê uma coisa muito semelhante naquela época e vê uma coisa muito semelhante hoje. Você mesmo respondeu. As coisas erradas seduzem o povo, infelizmente. É muito difícil as pessoas serem fiéis a Deus em maioria. O povo de Deus sempre foi um povo pequeno na terra, infelizmente. Mesmo dentro do povo escolhido, eram poucos que realmente eram fiéis. A gente pega o exemplo de Moisés. Quantas e quantas vezes ali, vendo milagres e vendo prodígios e acontecendo coisas maravilhosas, e o povo se rebelava contra Deus. E, assim, uma coisa também que a gente pode tirar, assim, a gente entender é que a Bíblia ensina, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, tudo aquilo que ocupa a maior parte do dia na nossa mente é o nosso tesouro, né? Então, aquele povo, outras coisas ocupavam a mente deles, né? E durante, assim, a história da humanidade, tem muitas coisas que ocupam a mente dos homens, né? É riqueza, é poder, né? Isso tudo, hoje em dia, é um Deus, né? É vaidade. Então, tudo o que ocupa a maior parte do nosso tempo, onde está o nosso coração, isso é um Deus. Então, aquele povo, eles se ocupavam com outras coisas e deixavam Deus de lado. Eu penso que seja bem isso hoje em dia também, né? Igualzinho, né? Igualzinho. Olha só, a continuação do texto de Jeremias. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a dessa nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 20, versos 4 e 5. Alguém lê pra gente? Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-lo-ás à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Olha só, como Deus já tinha
predito as coisas que iriam acontecer, né? Em Crônicas fala assim, segundo o livro de Crônicas 36:14. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Ó, Deus avisou antes de acontecer, e desde cedo ele avisava para que o povo não continuasse cometendo coisas erradas e fosse punido. O povo, porém, olha só, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras de Deus e mofavam, faziam graça dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou a seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. A gente leu um texto mais cedo, né? Falava, ele não terá piedade nem dos jovens, nem dos velhos. E aqui se cumpre, né? Nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, lá do santuário, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Além de levar o povo escravo, ainda destruiu a cidade e o templo. Os que escaparam da espada, a esses levou para a Babilônia. Levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos, e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui, mais uma vez, né? Um dos principais pecados, idolatria, e o outro, não guardavam o sábado. Então aqui fala, né, várias repreensões de Deus em Deuteronômio, em Jeremias e em Isaías. A nação de cuja língua não entenderás, uma nação de longe, e que levará tudo de precioso de Deus, até das coisas santas, para a terra da Babilônia. Agora voltando em Daniel capítulo 1, no verso 2. Então tudo isso que a gente viu agora é só para justificar, para mostrar como que o verso 1, quando o povo de Deus foi levado escravo, já estava tudo profetizado na Bíblia. Não precisava acontecer. Essa é uma profecia condicional, né? Às vezes acontece isso na Bíblia, às vezes temos profecias que aquilo vai acontecer e pronto. Por exemplo, a volta de Jesus. A profecia da volta de Jesus, ela vai se cumprir querendo ou não. Mas existem profecias condicionais, que só se cumprirão se o povo fizer de acordo com o que Deus pediu. Existia a profecia das 70 semanas. O povo de Israel poderia continuar sendo até hoje o povo escolhido se eles tivessem cumprido a parte deles na profecia. Como não cumpriram, não são mais. Rodrigo, era isso que eu ia perguntar. Era essa parte. Por exemplo, as consequências da vinda de Jesus eram... como é que fala? Igual você falou? Profecia não era condicional, né, no caso? Não, era condicional, né? Porque se Israel tivesse recebido bem a vinda de Jesus, as consequências, hoje o mundo seria diferente, né? Ah, sim, com certeza. Jesus viria de qualquer jeito, a partir do momento que o homem pecou, Exatamente. Jesus vai vir. Mas se o povo... Eu falei as consequências, porque Jesus ia vir de qualquer jeito. Porém, o que iria acontecer quando ele viesse, né? Dependia da fé do povo, né? Isso, essa parte era condicional, né? Se eles quisessem, poderia ser maravilhoso ou não, né? Então, beleza. Daniel 1:2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Lembra que a gente viu que tinha profecia falando que até as coisas sagradas seriam levadas? A estes levou-os para a terra de Sinar. Terra de Sinar era na Babilônia. Para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha só, Isaías 39. Muito tempo antes de Nabucodonosor, inclusive, ter nascido. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O livro de Reis comprova. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Aqui fala que cortou em pedaços os utensílios de ouro de que Salomão tinha feito, né, para o templo do Senhor. Em Crônicas ainda vai falar também que as colunas de bronze do templo foram destruídas para ser levadas, que levaram o bronze para a Babilônia, as panelas, as pás, os recipientes, incenso, todos os utensílios sagrados e riquíssimos e maravilhosos foram levados. O livro de Reis ainda fala também que
Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá, entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. Daniel 3 e 4 agora. Alguém lê pra gente? O 3 e outra pessoa lê o 4? Disse o rei de Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. 4. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, olha, além de levar as coisas sagradas, além de levar as riquezas, além de levar o rei cativo para a Babilônia, levou também as pessoas que eram da linhagem real ou dos nobres. Aqui se incluem Daniel e os amigos dele. Então, ou Daniel era da linhagem real ou ele era um nobre. E Ananias, Misael e Azarias também. E ele queria essas pessoas da linhagem real dos nobres porque normalmente as pessoas mais ricas são mais cultas. Então ele queria pessoas instruídas em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem ao rei no palácio real. E para eles ser ensinado a língua e a cultura dos caldeus. A gente leu um texto da profecia lá atrás também que falava isso. Vocês vão ser levados para outro povo cuja língua não entenderás. E aqui, esse povo que foi levado, Daniel e seus amigos, mais centenas de pessoas, talvez milhares, não sabemos, eles deveriam aprender a cultura da Babilônia, inclusive o culto aos deuses da Babilônia, que envolviam muitas coisas erradas, envolviam sacrifícios profanos, envolviam coisas sexuais também, orgias sexuais, e eles aprenderiam a língua dos babilônios. Por que acontecia isso? Porque a Babilônia era um povo, o povo da Babilônia era um povo muito avançado, um povo muito inteligente. Quando eles ganhavam uma guerra de algum povo, eles absorviam a cultura daquele povo e pegavam tudo de bom que aquele povo conhecia para poder usar e crescer em conhecimento e ser cada vez um povo cada vez mais desenvolvido. Então, se Israel sabia muito sobre plantação, eles iam aprender tudo sobre plantação que Israel sabia para poder aplicar nas coisas deles. Aí tem o outro que sabia navegar, ele vai aprender sobre navegação, o outro sabia sobre guerra, ele vai aprender sobre guerra, e assim eles ficavam cada vez mais inteligentes. Então, primeiro, eles ensinavam a cultura deles e a língua deles para essas pessoas que estavam sendo levadas cativas, e depois essas pessoas iam ensinar as coisas que elas sabiam para eles. Todo o povo de Jerusalém foi levado como escravo para a terra da Babilônia? O que vocês acham? Todo mundo que estava em Jerusalém, todo o povo de Deus foi levado? Acredito que não, Rodrigo. O Diogo acho que não, mas alguém? Eu acho que foi levado só uma parcela, né? Porque quando Juliana? eu creio que não, porque quando Neemias voltou para Jerusalém para reconstruir os muros, né, tinha um pessoalzinho ali, né, vivendo ali. É isso aí, vocês acertaram. Olha só, o livro de Reis fala assim: transportou a toda a Jerusalém todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Olha, levou os príncipes porque ele queria a cultura, levou os soldados porque ele queria homens fortes, e os artífices e ferreiros porque eles tinham conhecimento que podia ser absorvido. Agora o povo pobre não interessava para ele. Então o povo pobre ele deixou lá na terra de Jerusalém. Isaías 39:7 ainda fala do que aconteceu com os que foram levados, dos nobres e os príncipes, dos quais se inclui Daniel. Alguém lê pra gente Isaías 39:7? Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, os príncipes, os filhos, os nobres, inclusive Daniel, foram levados para serem eunucos. Os eunucos eram homens que eram colocados para servir no palácio. E o que significa ser eunuco?
Pessoal, a Mayara perguntou, falou que o dela tá falhando, de vocês também tá falhando? O meu tá falhando um pouco, tá dando uns ecos assim, ó. No meu aqui tá normal. Eu acho que é a internet, porque o meu tá normal. O meu também tá normal. Tá. Então a gravação vai ficar normal. Qualquer coisa se tiver ruim, depois na gravação vai ficar certinho. Às vezes dá eco por causa do microfone. Às vezes tem um microfone perto de outro e aí dá esse eco às vezes. Mas pode ser internet também. Alguém sabe dizer o que são eunucos? É um homem que foi castrado, não é? Isso, eram os homens que eram castrados para servir no palácio. Ótimo. Então, Daniel, ele, além de ter sido levado muito jovem, as pessoas creem que ele tinha entre 13 e 17 anos quando ele foi levado, ele foi castrado. Então, ele foi humilhado, ele foi levado para uma terra distante para ser um escravo, ele foi castrado. Então, e por que isso acontecia? A Mayara falou que a imagem dela não tá aparecendo. Mayara, tenta sair e entrar de novo para ver se melhora. Às vezes pode ajudar. Vou esperar um pouquinho para ela voltar. Ou seja, né, Rodrigo, ele tinha todos os motivos do mundo para ser um jovem revoltado, né? Tudo. Fala mais sobre isso. Porque, escravo, castrado, ficou longe dos pais, né? Ainda era uma criança, praticamente um jovenzinho. Então, assim, ele em nenhum momento, aquilo tudo serviu para que ele fosse mais fiel a Deus ainda. Interessante, né? Os princípios. E interessante que o que ele levou para lá é o que ele tinha aprendido dos pais. Então, também tem uma lição aí para nós, que foi em casa, né? Foi no lar que ele aprendeu a ser fiel a Deus. Isso é importante. Né? Com certeza os pais dele ensinaram ele muito bem, né? Eu não sei se melhorou aí, Mayara. Conseguiu... O meu cachorro não ia dar um bom Daniel, não. Depois que a gente castrou ele ficou revoltado. É que você não foi um bom pai, Cadel. Rapaz. Então, olha só. Então, por que esses homens, eles eram castrados? Porque eles iam servir no palácio. Então, eles tinham medo que esses homens acabassem abusando das mulheres que eram da realeza. Então, eles eram castrados. E, como o Adriano falou muito bem, ele tinha todos os motivos para ser revoltado. E aí, eu lembro que da outra vez que nós fizemos esse tema, alguém falou assim, aí a igreja fala assim, vamos pegar leve com os jovens, tem que amaciar para os jovens. Olha só como é que aconteceu com Daniel, como que aconteceu com José, como que aconteceu com Davi, não é? Fui eu que falei, ô Rodrigo, porque assim, às vezes você vai falar alguma coisa pro jovem, né? Aí a pessoa fala assim, olha, pega leve que ele é novinho ainda e tal. Mas não é assim que Deus pensa, né? Deus, o evangelho é para todos, igualmente, para criança, jovem, para velho, para adulto. O evangelho é uma coisa só. E você vê no caso de Daniel, mesmo jovem, mesmo passando por dificuldades, escravo numa terra estrangeira, castrado, humilhado, ele continuou sendo fiel a Deus. E aí a gente já viu esse texto também, né? Que Deus tinha revelado que o povo serviria ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então começou em 605 e durou 70 anos de cativeiro. O texto de Jeremias também fala isso. Deve ser a internet mesmo, Mayara. Infelizmente. Mas depois na gravação vai tá certinho. E aí, olha só. Nessa história, um dos personagens centrais, como nós já falamos antes, é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém 3 vezes. Ele virou rei em 605, quando o pai dele morreu. Foi o primeiro ano do reinado dele e foi a primeira invasão que ele fez a Jerusalém. A segunda invasão aconteceu em 597. Então, em 605, Daniel e os amigos dele foram levados, e a realeza, os valentes, os artífices e ferreiros. Em 597, Joaquim foi levado, acorrentado, como a gente já tinha falado. E em 586 foi quando o templo foi destruído, o templo de Salomão. Então aqui, primeira invasão é quando os cativos são levados. Segunda invasão, mais cativos são levados, inclusive Joaquim. E terceira invasão, a destruição do templo. É interessante que a profecia falava que Deus ia mandar um rei vindo do norte. E aqui nesse meio, entre Jerusalém e a Babilônia, tinha um grande deserto.
Então, para atravessar o deserto era muito difícil. Então, era mais fácil dar a volta por cima. Então, ele vinha do norte para atacar Jerusalém. Daniel 3 e 4, quando fala sobre eles serem levados, os jovens, e fala que eles iam ser instruídos em sabedoria, aliás, que ele queria jovens instruídos em sabedoria e versados no conhecimento, isso traz alguns indicativos para a gente. Que o povo, como eu falei, né, o povo da Babilônia pegava, ensinava a cultura dele para as pessoas, para depois absorver a cultura desses povos que tinham sido dominados. E a língua e a cultura, como eu já falei um pouquinho anteriormente, eram muito importantes. Porque através da língua tinha muita adoração, tanto em Israel quanto na Babilônia. E a cultura envolvia a religião. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos. Verso 5 agora, quem lê pra gente? Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles iam aprender a língua e a cultura, e ainda iam comer a comida do rei. E eles iam ser mantidos dessa forma durante 3 anos. Então, depois de 3 anos estudando a língua, depois de 3 anos aprendendo sobre os deuses da Babilônia, participando dos cultos aos deuses, sacrifícios, orgias e várias outras coisas, que eles tinham que... No caso ali, eles não participavam diretamente, mas eles estavam envolvidos, né? E eles ainda iam comer a comida do rei. E depois desse tempo de 3 anos, eles estariam prontos para servir ao rei no Palácio Real. E aqui nós encontramos o primeiro grande desafio que Daniel e seus amigos encontraram. E a gente vai perceber que são centenas, talvez milhares de pessoas que foram levadas, e a gente vê o exemplo de 4 pessoas que foram fiéis. O primeiro grande desafio aqui acontece com relação aos nomes. Os nomes do povo hebreu tinham significados muito fortes. Os nomes não eram escolhidos porque eles o achavam bonito. Eles não colocavam Kalel porque gostava do Superman. Ele escolhia Kalel porque o Kalel tinha um significado muito grande. E ele queria que os pais queriam que os filhos tivessem os traços de caráter dos nomes. Então, os nomes eram muito importantes. Quando os nomes foram trocados de nomes hebreus para nomes babilônicos, a adoração também estava sendo trocada. Estava tirando um nome que significava algo importante para Deus para nomes que significavam coisas terríveis nas culturas pagãs. Então, fala assim, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses aqui eram os nomes deles. E os nomes deles foram mudados para outros nomes. Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Daniel, alguém sabe o que significa? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Quando os pais de Daniel escolheram esse nome para Daniel, eles queriam que Daniel fosse um homem justo, um homem íntegro, um homem de acordo com os caminhos de Deus. O nome dele foi mudado para Beltesazar. Beltesazar significa Bel proteja a vida do rei. E Bel é uma divindade pagã. É como se dissesse hoje, Exu proteja a vida do rei. Então você tira o nome de alguém que tem um nome que é direcionado a Deus e coloca um nome de uma coisa contrária a Deus. Então vamos colocar assim, como se fosse Beuzebu honre a vida do rei. Aí o meu nome agora vai ser isso. Meu nome significa Beuzebu honre a vida do rei. Baal te proteja, ou coisas do tipo. O nome de Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. O nome dele foi mudado para Sadraque, que significa inspiração ao Deus Sol. E a adoração ao Deus Sol é uma das coisas que Deus mais se irava e uma das coisas que mais ofendia a Deus e que inclusive acontece hoje em várias religiões. Misael, semelhante a Deus, o nome dele foi mudado para Mesaque, que significa servo da deusa Shiba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, foi trocado para Abednego, que significa o servo de Nebo, que era outro, né, Shiba e Nebo, divindades babilônicas. Então, olha só, Nabucodonosor, ele não impôs a cultura babilônica para aquelas pessoas que ele levou cativo. Ele não fazia isso, não obrigava que eles fizessem parte, que eles se tornassem adoradores dos deuses da Babilônia. Mas ele queria que pouco a pouco eles fossem renunciando à sua fé. Que pouco a pouco eles fossem aceitando as coisas erradas, fossem aceitando a idolatria e fossem se transformando de cristãos no caso ali não, né? Mas de adoradores de Deus, de povo de Deus, para adoradores de outros deuses pagãos. Rodrigo, interessante que hoje em dia
É isso que o diabo faz, né, com muitos, né? Ele não tira a fé da pessoa, assim, diretamente, né, no que ela acredita. Ele vai alimentando aos poucos para tirar aquela pessoa. É verdade. E ele vai pedindo pra gente abrir mão de pequenas coisas, de pouquinho em pouquinho, até Isso. chegar onde ele quer, né? Abre mão de um princípio aqui, um princípio ali, vai indo, até, até se afastar de vez, né? Deus não vai fazer conta disso, Deus não se importa com aquilo. Ah, isso aqui a Bíblia fala, mas eu não acredito assim. E aí, É certo que não morrereis? é É. verdade. E aí também temos o segundo grande desafio. Qual que é o segundo grande desafio? O primeiro era com relação aos deuses da Babilônia, a mudança do nome e o impacto fortíssimo que isso tinha na cultura deles. Pra gente pode parecer bobeira, mas pra eles era muito importante. E o segundo grande desafio, alguém sabe dizer? É comida, né? Opa, lê pra gente, Diogo? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Aqui tem várias nuances, né? Eu já acho impressionante eles terem sido fiéis mesmo assim. Eu já fui levado escravo, eu já fui humilhado, eu já estou sofrendo, eu fui castrado e eu ainda vou obedecer o que Deus pediu. Qual era o problema deles comerem a comida do rei e beber a bebida do rei? Tem alguns problemas, tá? Mas qual vocês conseguem pensar? Eu penso que em três coisas, né? Em bebida alcoólica, em carnes impuras e comida sacrificada a ídolo. Exatamente, Juliana. São os três principais pontos. Por quê? A comida do rei tinha coisas puras, tinha coisas impuras, tinha bebidas puras, bebidas impuras. Mas tinha algo maior, né? Porque, primeiro, como a Juliana falou, a maioria das carnes eram sacrificadas aos deuses. Então eles pegavam um animal e sacrificavam o animal em nome de Marduk, em nome de Tiamat, em nome de Shiba, Nebo, e esses animais eram servidos em nome desses deuses. É parecido com o que acontece com, por exemplo, São Cosme e Damião hoje, né? Embora muita gente nem saiba disso, mas eles estão sendo oferecidos para ídolos. Outra coisa é que certamente tinham alimentos impuros. E a gente sabe, né? Tinha os alimentos puros, tinha alimentos impuros e tinha aqueles que eram comuns, que era o imundo misturado com o puro, que também se tornava impróprio para o consumo. E o terceiro, bebidas alcoólicas. Então Daniel, ele falou assim: eu estou numa terra estranha, eu estou humilhado, castrado, ofendido, escravo, mas nada disso vai fazer com que eu perca a fé no meu Deus. Nada disso vai fazer com que eu desobedeça ao meu Deus. Então, imagina um escravo. E aí os caras chegam lá e falam assim, coma tal coisa. Aí ele vai falar assim, não, eu vou, por favor, não me faça me contaminar com esses alimentos. Eu quero comer algo diferente, porque isso é contrário à minha fé. O mais normal era pensar assim, se não quer comer, não come, você que morra. Ou se fosse morto imediatamente. E é interessante também pensar que Daniel foi fiel. Naquele momento, alguns podem pensar, mas ele era profeta, mas Deus estava com ele. Até esse momento, Deus nunca tinha falado com ele. Até esse momento, quando ele decidiu ser fiel, ele poderia ter pedido para ser fiel e poderia ter morrido. E ele estava disposto a morrer. Ele preferia morrer do que desonrar a Deus. Ele preferia morrer do que quebrar os princípios que poderiam fazer com que ele perdesse a vida eterna. Então nós percebemos que a fé dele era muito forte. A crença dele em Deus era muito verdadeira. Como a Adriana falou, isso certamente veio de uma criação muito boa que ele teve dos pais. E aí entra um milagre muito maravilhoso, que Deus fala que concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Em vez do cara falar, não quer comer, morre, o cara foi tocado por Deus, o Espírito Santo, para que ele ouvisse Daniel e pudesse ter misericórdia e compreendesse o pedido que ele fez. E em Gênesis nós vemos uma coisa mais ou menos semelhante na história de José. Quando José ele foi levado e aí a mulher queria dormir com ele e ele se recusa porque ele não queria trair o homem do qual ele era servo. E ele vai sofrer várias consequências por esse ato. Ele vai ser levado para a cárcere, ele fica preso muito tempo. Mas depois Deus ele honra a fidelidade dele, abençoa ele e a gente sabe o quanto ele prosperou, né? Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse era o pensamento de José.
Eu vou abrir mão de um prazer momentâneo porque eu prefiro honrar a Deus, eu prefiro fazer a vontade de Deus, que todas as coisas maravilhosas vão ser acrescentadas. E Daniel teve o mesmo pensamento, e os amigos dele também. Já passou. Rodrigo, só um comentário, né? O que eu acho interessante também na história de José é que José ele foi curado, né, durante todo esse processo, porque o pai dele mimava muito ele, né? Ele era um filho mimado. Então, assim, a questão da cura, né, que Deus curou José, curou Jacó, que era o pai, né? Eu penso que José e Jacó, né, os dois passaram por esse sofrimento porque Deus queria curar, né, queria transformar o caráter deles. Além de outras coisas, né, que no contexto todo a gente sabe. E tem mais também, né? Com José, Deus tentou converter o povo do Egito. Com Daniel, Sim. Deus tentou converter o povo da Babilônia, porque ele queria a salvação de todos os povos. Ele usa do mal pro bem, né? Verdade, transformou o que era sofrimento, maldição em bênção, né? É maravilhoso. Maravilhosa a história de José. Salmo 1, do 1 ao 3, fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Provérbios 22:4 diz: O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E esse foi o caso deles, de Daniel, esse foi o caso de Davi, esse foi o caso de José, e deveria ser o nosso também. Mas infelizmente as pessoas não pensam dessa forma. Hoje a fidelidade a Deus ela é muito situacional, é muito de acordo com o que é o interesse momentâneo das pessoas. Daniel disse ao chefe dos eunucos, aliás, disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Então Daniel, ele pede: nos permita comer outras coisas, nos permita não nos contaminarmos com as comidas do rei, que nós possamos comer legumes e beber água. E aí o cara falou assim: mas se eu fizer isso, vocês vão ficar abatidos, vocês vão ficar fracos, porque vocês precisam de carne, vocês precisam de gordura, vocês precisam da bebida. E aí o rei vai me punir, porque eu estou tratando mal daqueles que vão servi-lo. E aí Daniel fala: faz uma experiência. 10 dias nos dê comida da forma como a gente pediu, legumes e água. E você vai ver se a nossa aparência não vai ser melhor do que a de todos os outros jovens. E aqui temos um outro milagre. Porque em 10 dias não era possível que a aparência deles ficasse tão melhor do que a do resto das pessoas. E eles aceitarem o pedido deles, né? Eles terem misericórdia que veio do coração tocado pelo Espírito Santo. 14 e 15... alguém vai comentar? Então, aí que está o interessante, né, o Rodrigo. Daniel, ele fez esse pedido, mas já tendo a certeza de que Deus iria atender, né? Ele já confiava tanto no Senhor que como você mencionou, em 10 dias não tem como a gente ainda ter essa mudança, né? Muitos casos acontecem, mas a gente sabe que é mais difícil. Então ele já tinha certeza de que Deus iria atender, ele já confiava em Deus desde o início. É, muito bom, né? Pensar que ele não sabia se Deus ia fazer como ele queria ou não, mas ele estava sendo fiel a Deus a qualquer custo, né? E a gente vê que como a fé dele foi grande. Foi realmente muito, muito legal. Ele confiou que Deus faria. Isso é fé, né? Sem saber se ele faria ou não. Alguém lê pra gente 14, 15, 16, 17? Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4, os jovens
A esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Olha que legal, né? Então, no fim dos 10 dias, eles estavam mais bem aparentados, mais robustos, mais fortes do que os outros jovens. E provavelmente essa alimentação foi passada para todos os demais. E por causa da fidelidade deles a Deus, Deus honrou esses homens, esses jovens. E Samuel fala: aos que me honram, honrarei. E é assim, né? Obedecemos a Deus e nós seguimos o caminho de Deus. E ele fala: eu vou abençoar vocês. E esses 4 jovens, mais uma vez, quantos e quantos outros jovens estavam ali que comeram a comida do rei, que viveram de qualquer jeito, que se dobraram aos deuses da Babilônia, que participaram das coisas erradas e que comeram das comidas sacrificadas a ídolos, carnes impuras e bebidas alcoólicas. E não foram fiéis a Deus. Mais uma vez, né? Todos os motivos, eles tinham todos os motivos para ir contra Deus e permaneceram fiéis. 4 dentre milhares. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, ou seja, 10 vezes mais cultos, mais inteligentes, mais sábios, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino, em toda a Babilônia. Então, a fidelidade deles a Deus na cultura, a fidelidade deles a Deus na comida, sem dúvida eles eram homens de muita oração, de muita comunhão com Deus, e isso foi trazido para eles como bênçãos, que eles foram 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, mais competentes, mais doutos do que todos os sábios da Babilônia. Homens muito mais velhos, muito mais estudados, muito mais bem preparados, mas que não tinham o Deus verdadeiro. E com isso, eles estavam recebendo uma oportunidade muito grande de poder pregar a verdade de Deus para um povo pagão. E que tudo indica que acabou acontecendo, né? Acabou que Nabucodonosor, pelo que parece, se converteu no final da vida dele. Temos outros indicativos que eu acho muito legais. Quando nós pegamos a história dos reis magos que visitam Jesus quando Jesus nasce, esses reis magos que vieram do Oriente, a palavra usada na Bíblia, naquele texto que fala do Oriente, se refere à terra que é onde ficava a Babilônia. Então Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. E os impactos dele e dos amigos dele foram tão fortes que existiam pessoas na Babilônia que se converteram ao Deus verdadeiro. Dentro de Israel, as pessoas não estavam esperando o nascimento do Messias. Mas numa terra pagã e distante, por consequência desses homens fiéis, muitas pessoas estudaram as profecias, estavam preparadas sabendo que o Messias estava vindo e foram lá honrá-lo e visitá-lo. Coisa que o povo de Deus, dentro de casa, não fez. Então, consequências muito grandes. A verdade de Deus foi levada a um povo distante e pagão. Ô, Rodrigo, é interessante que eu acho que eles sabiam da profecia das 70, acho que é das 70 semanas, creio eu. Isso, sim. Eu acho que o Gabriel quer falar, ou o tio Ricardo, não sei. Vai falar alguma coisa, Bi? Pai? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Então é muito legal pensar com o impacto que ele teve. Então essa primeira parte é para mostrar como que a fidelidade é importante. Como é que é importante não se levar pelo que a maioria faz, pelo que pela maioria crê. Porque se eles se levassem pela maioria, eles teriam sido corrompidos. E talvez os propósitos de Deus não se cumpririam ali. E grande parte daquelas coisas que nós vimos no começo, de o povo se arrepender e o povo se voltar para Deus para que eles pudessem ser perdoados e voltar para casa, foram consequências das ações de Daniel. Que vai ter histórias maravilhosas, né? Nas próximas semanas nós vamos estudar a história da visão da estátua de Nabucodonosor, a fornalha ardente, e depois nós vamos entrar nas profecias, tá? Aqui diz que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então Daniel ele viveu ali na Babilônia até o ano 539 a.C. Então no domínio 539 não. 539 é quando é dominado, depois passa alguns anos com Dario como rei e depois vem Ciro. Então talvez 536, 537 Daniel ainda estava vivo lá. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, né? Nem quantos anos ele morreu, mas ele tem um impacto grandíssimo e um homem que foi extremamente fiel a Deus em todos os momentos da vida dele. Pessoal, sobre esse tema aqui de hoje, alguma dúvida, algum comentário, alguém quer acrescentar alguma coisa?
Rodrigo, só um adendo também, né? O povo de Israel foi o tempo todo rebelde na própria terra, né? Já Daniel, ele foi fiel a Deus em terra estrangeira. Isso é Olha espetacular. que exemplo Maravilhoso. É, muito maravilhoso. legal. E é um exemplo pra gente hoje. Temos que ser Daniel em terra estrangeira. Às vezes até dentro da igreja, Exatamente. nadando Temos que, contra a corrente. verdade, temos que seguir o exemplo de Daniel, onde quer que estivermos, né? É, a fidelidade a Deus acima de todas as outras coisas. É a mesma coisa do exemplo lá a história de José, que você mencionou, né? Quando ele foi, a mulher lá quis dar em cima dele e tal. Uma coisa interessante que ele fala, né? Uma frase interessante que ele fala, né? Não posso pecar contra meu Deus, É né? verdade. Aham. Podia falar, não, Ninguém tá vendo? ninguém tá vendo, você é mulher de Potifar, eu não posso pecar contra ele, né? É, Mas ele fala, não, eu não posso pecar contra meu Deus. é. Olha que interessante. Tem o exemplo que vai ter nos capítulos posteriores. Ah, que eu vou jogar vocês na fornalha porque vocês não querem obedecer o que eu tô mandando. Eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. E aí eles falam, né? É tão linda a resposta. Se o nosso Deus nos livrar, ele é Deus. Se ele não nos livrar, ele continua sendo nosso Deus. Não é de acordo com a nossa vontade, é a dele. Ele sabe coisas que a gente não sabe. E a vontade dele é Verdade. superior à nossa. Com É, certeza. é muito legal. Hum. Então, pessoal, acho que é isso, né? A gente conversou aliás, o Diogo e a Adriana conversaram com um amigo deles, que estuda muito da Bíblia, e ele está estudando muito as profecias que estão se cumprindo, e as profecias que estão se cumprindo nos nossos dias, que indicam cada vez mais a proximidade da volta de Jesus. Então, nós convidamos ele para passar um estudo para a gente. Então, semana que vem, peço que todos compareçam, que todos participem com a gente, e que perguntem e que falem com ele, né? Que ele vai passar pra gente na próxima segunda-feira, tá? Então tá todo mundo convidado, vai ser muito legal. Vai ser um material muito bem feito. Eu vi alguns textos que ele escreve, ele tem um blog, a Adriana pode mandar no grupo se alguém quiser ler as matérias que ele faz. Um rapaz que estuda muito, conhece muito, vai ser muito legal, né, Diogo? Sim, sim, vai ser muito interessante, né? Ricardo Luz. Ele chama Ricardo também, né? Xará do seu O pai. nosso xará do tio Ricardo aí. Então é Então, isso, pessoal. gente boa. Gente boa. Gente boa. O nome Então, já diz tudo, né? Gente boa. estão todos convidados, tá? Peço que todos compareçam, que vai ser muito legal. Com certeza, estão todos A gente convidados. participa com ele, a gente grava também. Semana que vem, às 7h30. E aí, a partir da próxima semana, sem ser na semana que vem, na outra, a gente dá continuidade no estudo de Daniel, tá? A próxima semana, sem ser nessa na próxima, nós vamos estudar Daniel capítulo 2 e 3. Então, se alguém quiser ler e adiantar esse estudo, é legal pra caramba. Beleza. Então, gente, agradeço pela presença de todo mundo, pela participação de todo mundo. Ó, quem é? A Estela? Estelinha. Rodrigo, a Estela tá aqui gritando aqui faz 20 minutos. Ah, Estelinha, eu não sabia que você tinha entrado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então. Daqui a pouco eu vou ligar pra Estelinha também, tadinho. Não, por favor. Meu chuchuzinho. Pessoal, obrigado então. Alguém faz oração pra gente finalizar? Aí, ó. Chora, pai. Quem pode Eu orar orei. pra gente? Por favor, Diogo. Eu vou orar para nós. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus amado, Pai de amor, agradecemos a Ti por mais um estudo. Agradecemos a Ti, Deus, porque nós podemos aprender coisas importantes, ó Deus, para nós, para a nossa edificação, mas principalmente, ó Deus, para honrar e glorificar o Senhor. Deus amado, nos conceda um coração, ó Deus, íntegro no Senhor, um coração obediente, um coração, ó Deus, maduro na fé, ó Pai, eu te peço, por favor, guie-nos cada vez mais no processo de santificação, nos conceda saúde, ó Pai, espiritual, e dai-nos força, Deus, perante as tentações, ó Pai. Nos conceda, Senhor, uma semana abençoada, conforme a Tua vontade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Sim, Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Ó, linda oração. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Boa noite.